Você é pregador ou pretende se tornar um deles um dia? Então você está no lugar certo. No vídeo de hoje, iremos aprender como fazer uma boa introdução para um sermão, como você planeja uma introdução e quais erros você não deve cometer ao fazer uma introdução. Se você é novo por aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Clica nele, do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho e selecione a opção todas. Assim o YouTube vai avisar você sempre que eu colocar um vídeo novo. A primeira questão que quero tratar aqui é o que é um sermão. Muitos ainda têm dúvidas a respeito de o que é um sermão. Um sermão é um discurso religioso pronunciado no púlpito ou mesmo uma pregação. Então, quando você sobe no púlpito da igreja para pregar a palavra de Deus, ali você está expondo um sermão. Tem muitas pessoas que não dão valor à introdução de um sermão. Alguns nem sabem o que é e muito menos como se faz uma. Mas essa introdução é crucial para um sermão ser relevante para os ouvintes. Um pregador deve focar bem em fazer uma boa introdução. A introdução nada mais é do que o momento em que você vai introduzir seu ouvinte ao assunto que você estará tratando. Por esse motivo, um pregador deve focar em fazer uma boa introdução. No início da mensagem, é o momento em que mais de 90% dos ouvintes estão atentos em saber o que vai ser falado. Se o pregador não conseguir fazer uma boa introdução ao tema, e o ouvinte irá perder o interesse em prestar atenção no assunto. Se você quer fazer uma boa introdução no seu sermão, o que você precisa fazer é dominar o conteúdo no qual você estará pregando. Ou seja, seu sermão já precisa estar pronto dentro de sua cabeça. Você precisa saber com bastante clareza o que você irá falar ao longo da mensagem. Já vi muitos pregadores subirem em púlpitos dizendo que estão só pela graça, ou seja, não estudou e não se preparou em nada. Se uma pessoa vai pregar uma mensagem sem nenhum preparo, dificilmente ela vai conseguir reter a atenção do seu público. Já teve momentos de eu estar dessa forma, estar pregando só pela graça de Deus, mas não pelo fato de dependência a Ele, mas porque não havia estudado nada. Todas as vezes que isso aconteceu, a minha ministração foi um fracasso. Não consegui transmitir ao público com clareza a mensagem que eu gostaria. Então, se você receber a oportunidade de levar uma mensagem, seja em sua igreja, seja no culto do lar ou em qualquer outro lugar, lembre-se que a regra é a mesma. Se você quer trazer um assunto relevante, você precisa estar preparado para ele. Quando receber a oportunidade, tenha sempre em sua mente: quero fazer com excelência. Assim você vai se preparar o máximo que puder para trazer uma mensagem o mais clara possível para seus ouvintes, mesmo que às vezes o culto pareça ser bem simples e com poucas pessoas. Se você tem em seu pensamento que Deus usará você no momento da pregação, saiba que isso sim é possível. Mas se você não ler a Bíblia e não saber o que irá pregar, não pense que Deus vai colocar palavras em sua boca. Deus ajuda sim os pregadores que têm compromisso com sua palavra. Mas Deus ajuda você a se lembrar do que estudou. Se você não estudou nada, então não terá como você se lembrar de nada. A introdução de um sermão deve ser curta e precisa. Não pode ficar com muita enrolação. Deve ser direta. Pelo fato de você ter um foco maior na introdução, não pense que a introdução deve ter um tempo longo. A introdução de um sermão deve ter entre 30 e 60 segundos. Se for um assunto longo e complexo, tente resumir tudo em palavras-chave, mas de uma maneira que seu ouvinte possa entender o que será falado na mensagem. Se o tempo de sua introdução ultrapassar esse tempo mencionado, as chances de seus ouvintes já perderem o interesse no conteúdo da mensagem já aumenta bastante. Segundo uma pesquisa feita pela Netflix, os usuários da plataforma demoravam em média 1,8 segundos para identificarem pela capa do que se tratava o filme e já decidir se queria assistir ou não. Veja que esse tempo é bem pequeno, menos de 2 segundos. Então, se sua introdução for muito longa, seu ouvinte pode perder o interesse em continuar ouvindo e se distrair com outra coisa ou se retirar da igreja. Vamos aqui a um exemplo. Antes de você entrar neste vídeo, você viu uma capa. Através dela, você foi atraído a assistir esse vídeo. Aquela capa é uma principal introdução ao conteúdo do vídeo. Se você ainda tem dúvidas de como fazer uma introdução bem feita em tão pouco tempo, vou dar um exemplo para você. Neste sermão eu irei falar a respeito de um tema relacionado às evidências da volta de Jesus. Irei falar de profecias que já se cumpriram, outras que estão se cumprindo no presente e outras que irão se cumprir ainda.
Veja que aqui o sermão ele já está pronto dentro de minha cabeça. Só preciso transferir todas essas informações para a introdução do sermão. Vamos lá. Primeiramente, eu cumprimento o público. Ficaria desta forma então: irmãos, a paz do Senhor. Na mensagem de hoje estarei expondo para a igreja as evidências da volta de Jesus. Muitos têm fechado seus olhos e não têm se atentado para as muitas profecias que antecederiam a volta de Jesus, que já se cumpriram e que muitas estão se cumprindo neste exato momento. É evidente, Jesus está voltando. Veja que eu disse nessa introdução tudo o que eu falaria no sermão. Isso faz com que os ouvintes tenham interesse em saber quais profecias já se cumpriram e quais estão se cumprindo. Isso gerou uma certa curiosidade no ouvinte. As chances de ele prestar atenção na mensagem será maior. Agora irei falar dos erros que você não deve cometer ao fazer uma introdução. O professor de teologia Haddon Robinson disse uma vez que um pregador deve aproveitar as 25 primeiras palavras faladas. São elas que definirão se seu público irá se atentar ao que você irá falar. Então, neste tempo, não sobrará espaço para agradecimentos. Faça primeiro uma boa introdução ao assunto e logo em seguida faça os agradecimentos. Assim, seu público não irá perder o interesse na mensagem. Tem muitos pregadores que enfeitam a saudação aos irmãos. Eles dizem assim: eu cumprimento a noiva de Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Veja que praticamente mais da metade das palavras que deveriam ser ditas já foram desperdiçados com essa saudação. E muitas das vezes o pregador vai ainda fazer os agradecimentos a Deus, ao pastor, a quem o convidou. Aí conta a história de como ele chegou naquela mensagem, só depois que começa a fazer a introdução. Se você fizer isso em sua pregação, pode ter certeza, não restou nem 50% do público atento ao que você irá falar. Não perca tempo enfeitando a saudação. Faça a saudação simples, como é de costume de sua igreja. Seja breve. Já presenciei vários pregadores dessa forma. Falam demais, agradecem pessoas demais e não introduzem o tema. Passa 5 minutos fazendo agradecimentos e contando histórias, enquanto a igreja aguarda de pé a leitura da Bíblia para a introdução ao tema. Neste momento, a igreja já vai estar cansada de ficar de pé e não irá prestar atenção nem mesmo na leitura bíblica. Se você irá pregar em algum lugar, lembre-se disso. Seja bem breve. Evite deixar a igreja de pé por muito tempo e evite também uma leitura muito longa. Todas essas informações são importantes para uma boa mensagem. Um outro erro que pregadores costumam cometer e você deve evitar, isso é dizer o público que estava pensando em pregar em um determinado lugar, mas no decorrer do culto o Espírito Santo de Deus mandou você pregar em outro lugar. Isso pode acontecer sim, já aconteceu comigo. Porém, os meus ouvintes não precisam saber disso. Quando eu falo para eles isso, pode parecer então que eu estou despreparado para pregar a mensagem, pois eu pregarei uma coisa, mas precisei mudar ao longo do culto. Então, se isso acontecer com você, já tenha em mente o que você irá falar no sermão e também o que dirá na introdução, mas não diga para seu público que precisou mudar. Isso fará com que eles percam a confiança em você. Outro erro que você precisa tentar evitar é começar o sermão com piadas. Elas podem sim ser usadas no sermão, mas o público fica mais atento, mas elas não podem ser usadas na introdução. E evite também se mostrar como muito humilde, dizer que não é pregador, que não sabe pregar e tudo mais. Mesmo que você não tenha um preparo tão bom, não diga isso para seu público. Isso fará com que eles percam a confiança em você. Vamos recapitular o que foi aprendido hoje? Na introdução você precisa ser direto ao assunto da mensagem. Não deve enrolar e perder tempo falando algo que não esteja relacionado à mensagem. Seja o mais breve possível e também evite piadas. Evite parecer muito humilde, mesmo que você seja. E evite também enfeitar muito a saudação aos irmãos. Parece ser um pouco complicado, mas não é. Peço que se você ficou com alguma dúvida, por favor, não saia do vídeo ainda. Vai aqui embaixo nos comentários e faça uma pergunta lá. Terei o prazer em sanar sua dúvida. E esse vídeo foi importante para você, compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender a fazer uma boa introdução. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.